Nossa, viado, com essas costeletas grandes, tô parecendo a porra do Wolverine. A porra dele, né? O Wolverine, né? Não sei como é que é a porra do Wolverine, não. Quem diria que 3 meses, eu acho? Sem cortar o cabelo e ficar desse jeitinho aí, né? Nem isso, 3 meses acho que já é exagero. Não faço ideia quanto tempo tá sem cortar. Fala, galera. Oi aqui. Dessa vez um pouquinho, seria a palavra certa, um pouquinho mais de traquejo, eu acho, de gravação. E hoje eu queria basicamente fazer um comentário breve, mais uma reflexão, assim, uma percepção que eu tive hoje, principalmente trocando ideia com um mano meu. Estava trocando uma ideia na rua, lancei altos papo cabeça, tá ligado? Sobre como que tá todo mundo à beira do colapso e tá tudo bem. Talvez. Acho que a gente tá meio desesperado, assim, todo mundo tá um pouco desesperado sobre alguma coisa. Todo mundo, assim, parece que tá à beira do colapso mental mesmo, realmente encarando o abismo de ser. E, sei lá, acho que algumas pessoas só sabem disfarçar melhores que outras. Eu gosto muito de trocar ideia com esse meu amigo, a gente não conversa com tanta frequência assim, mas sempre quando a gente troca alguma ideia, algum papo cabeça assim, tá ligado? Uma reflexão muito louca, uns desabafos. Acho que todo mundo tem amizade assim, né? Ou pelo menos deveria ter amizade assim, porque é ótimo. Sem muita cobrança, muita expectativa, só realmente aquela coisa sincera, né? E assim, eu acho que mais uma percepção que eu tenho mesmo. A gente é muito parecido, mas de forma diferente. A gente, sei lá, lida de algumas coisas de forma parecida, tem alguns gostos parecidos, mas também meio opostos, assim, dá pra entrar em detalhe, muita coisa. A gente busca nossa fuga nas mesmas coisas, né? O papo em questão era sobre vício. Vício em nicotina, pra ser mais específico. A gente basicamente teve o mesmo problema, que é essa questão do vício. Era igual, mas de maneira diferente. A gente tinha formas diferentes de lidar, né? Basicamente eu e ele lutando contra isso. Como sempre, sobre recaídas, sobre, poxa, o quanto que é difícil passar por certos momentos sem você ter o auxílio de alguma substância, né? Como que é difícil encarar a realidade, às vezes, como ela é de fato. Só a dor, sem nada pra te afugentar dos seus problemas, sabe? Enfim, a gente tentou refletir, trocar uma ideia, um aconselhando o outro, basicamente, mas não tem como a gente resolver essa questão. É algo interno que só nossas próprias experiências interpessoais vão estar fazendo alguma conclusão ali, enfim, tendo algum resultado, né? Acho que para elucidar talvez melhor o papo sobre vício e recaídas, eu queria só ilustrar, né, como que essa conversa se sucedeu, assim, se aconteceu de fato. A gente tava, sei lá, ele tava desabafando sobre tomar decisões ruins e fazer coisas más, assim, que ele realmente se arrepende depois. Eu fiquei, poxa, mas você tá falando do quê? E aí, poxa, ele ficou em silêncio, assim, ele só enfiou a mão no bolso, puxou um casezinho de óculos igual essa. Fiquei assim, sem entender, mano, o que vai mostrar? Eu esperava qualquer coisa que tivesse aqui dentro. Talvez um óculos, né? Vou botar aqui. Mas não, quando ele abriu, tinha vários maços, vários cigarros mesmos e, enfim, palitos de fósforo, né? E outras coisas ali. Enfim, meio que era um desabafo dele. Eu percebi que ele realmente estava mostrando uma coisa assim, vou dizer íntima, né? Por alguma razão eu senti essa necessidade de me abrir com você nesse momento, sabe? Algo assim. Mas pra ele não se sentir tão sozinho, né? E talvez pra você também que tá assistindo se sentir tão sozinho, por ter sabe? Enfim, eu peguei minha carteira do Exército Brasileiro, sim, estilosíssima. E muito boa. E cara, mostrei pra ele um pequeno easter egg na minha carteira junto com as minhas moedinhas, né? Que talvez não vai estar aparecendo aqui no vídeo, né? Mas enfim, aqui nessa case eu tenho alguns, cara, só que aqui é óbvio que tá amassado porque realmente tem tempo, né? Que eu não fumo cigarro. Mas assim, está aqui, tá? Essa banana, esse pastel aqui, velho. E, cara, ele realmente ficou surpreso, né? Porque a gente nunca, vamos dizer assim, apesar de ter comentado algumas coisas por cima, a gente nunca, de fato, vamos dizer... Sabe o que você tava esperando? Sabe aquele momento que você realmente só tá desabafando, que você espera que ninguém vai te entender? Ou que vai vir só um conselho banal de alguém que finge que se importa com você? Cara, enfim, eu quis mostrar pra ele que eu tenho o mesmo problema. Entendeu? Eu convivo com o mesmo problema. Eu carrego o meu problema ali junto comigo todo dia. Cara, eu carrego um desse e também carrego um desse daqui comigo todos os dias. E esse daqui, tá perdido ali no fundo da bolsa, na verdade. Mas enfim, você consegue me compreender que eu tenho os meus problemas e a forma de resolver os meus problemas, basicamente, né?
E eu carrego comigo, cara, todos os dias. Já cheguei no ponto que eu consigo resistir bem. Mas, poxa, é sempre um longo processo e é sempre... Cada recaída é uma recaída. Fica fácil porque você acaba que se acostuma, mas quando você realmente tá passando por uma merda, cara, você realmente não tá nem aí pra nada. Pelo tempo que você tá sem, então, porra, poucas coisas que você realmente se importa, né? Cara, eu acho que ele ficou até um pouco surpreso, entendeu? Eu acho que assim, quando a gente realmente tá... Você realmente entende o problema do outro, eu acho que não basta, não, assim, não precisa de muitas explicações. Eu não tive que falar, que é minha infância, que... Não tive que falar nada, tá ligado? Só realmente ele mostrou o problema dele e eu mostrei o meu problema, tá ligado? E a gente passando por exatamente a mesma coisa. Essas coisas que ajudam a gente, às vezes, a criar conexão com as pessoas, né? Foi tanto surpresa pra mim quanto pra ele. Eu acho que eu carrego mais isso daqui como um símbolo mesmo, uma mostra do meu problema e para quase que um lembrete que não é a solução, sabe? Poxa, dentro da minha carteira tem várias coisas, tem no geral assim várias coisas que eu considero lembranças, né? Pequenos souvenirs, vamos dizer assim, né? De pessoas que passaram na minha vida aqui, né? E eu guardo isso mais como assim, uma lembrança. Então, a mesma coisa eu fiz com o cigarro ali, né? É uma lembrança clara do que eu não devo buscar, sabe? É uma enganação, cara. Não tem muito o que eu dizer, que justificar. É uma enganação. Você só fica cada hora mais infeliz. E principalmente quando você tá tentando parar, você fica sentindo um lixo cada vez que você não consegue se segurar, tá ligado? Enfim, não tenho solução pra vocês, caras. Sério mesmo. O que eu fiz foi só doideiras na minha cabeça. Que de alguma forma funcionaram. Eu acho que vocês têm que arrumar algumas doideiras pra vocês também. Pra tentar resolver. Seja lá qual o problema vocês tenham aí. Sei lá, o tempo todo dessa conversa eu conseguia perceber isso. Entendeu? Que, poxa, vamos dizer assim, somos perfis de pessoas com problemas, mas que tentam não transparecer tanto eles, sabe? E às vezes é difícil. Tem pessoas que você realmente se sente conectado o suficiente para estar desabafando, realmente buscando alguma coisa, né? E nos poucos contatos que a gente tem, essa resenha. Né? A gente desabafa um pouco ali, troca uma ideia ali, sei lá, cara. Dá um. É tipo aquele rolezinho aleatório, assim, mas que você tá precisando, tá ligado? É bem maneiro. Mas realmente eu queria entender por que as pessoas fingem tanto. Entendeu? Fingem tanto o tempo todo, cara. Essa questão, essa pressão de estar bem sempre. Será que realmente resolve alguma coisa? Vamos dizer assim, em um longo termo, né? Em uma visão geral mesmo. Não uma visão de uma situação específica, mas uma visão geral realmente resolve alguma coisa. Porque, poxa, parece tão contraprodutivo. Sei lá, se tá realmente resolvendo alguma coisa, eu não tô sentindo isso, sabe? E, enfim, acaba que a gente tem a mesma visão de que nada preenche o teu vazio e... Falando da gente, mas falando bem especificamente assim, de mim, tá? Nessa conversa do uso a gente, porque, poxa, é uma conversa que a gente teve, mas no geral sobre mim, esse assunto, né? Vamos dizer assim, tá buscando experiências reais, sabe? E tá tudo tão desconexo assim, vamos dizer assim, já me sinto um zumbi, um poço de apatia, de cinzas, né? A superficialidade do mundo e das coisas às vezes engana a gente, entendeu? Então as coisas parecem um pouco mais profundas do que elas realmente são. Acho que já ficou meio fora de contexto isso que eu falei, né? Por que as pessoas fazem isso? Por que fingir o tempo todo, sabe? Por que só não ser sincero ali, cara? Se você é uma pessoa assim, você obviamente vai ser muito lixado, né? Assim, sincero demais, rude. Eu acho que você ser sincero não pressupõe que você seja desrespeitoso com as pessoas, sabe? Mas você realmente ser real, cara. Poxa, eu não aguento mais isso, não aguento mais esse trabalho, não aguento mais isso aqui que eu tô fazendo. Entendeu? Ser sincero consigo mesmo, entendeu? Isso é difícil pra caramba. É difícil você ser honesto com você, né? Quem dirá pro outro. Eu penso dessa forma também. Mas por que é tão difícil ser sincero com o outro? Por que devia ser tão mais difícil? Sei lá, eu sei que é um mecanismo natural do próprio ser humano, essa busca por validações, mas não tem forma mais fácil de lidar? Melhor mesmo? Mais otimizada? É tudo uma grande bobagem mesmo, sei lá. Enfim, era esse o resumo do papo. Eu realmente queria trazer a profundidade, né, da conversa para um vídeo, mas eu acho que eu não vou ter essa capacidade, pelo menos não por enquanto. Quem sabe em algum outro momento eu desenvolva mesmo essa habilidade de conseguir passar o que eu queria passar. Acho que às vezes falta um pouco de sinceridade comigo mesmo, né? Enfim, é esse o papo. Sem muitas emoções também. Um breve comentário de fim de noite de uma belíssima sexta-feira. Até uma próxima. Ainda vou pensar em um fechamento mais interessante, mas por enquanto essa está sendo minha marca, né? Até uma próxima, galera.